Bom, acho que já deu para todo mundo voltar, né? Vocês querem falar alguma coisa, pontuar, perguntar, relativo a tudo que a gente viu até agora? Ou levantar alguma questão, né, que eu não falei? Eu falei muito da coisa da cifose, da hipercifose, porque ela é muito recorrente nos idosos e ela compromete muitos órgãos, respiração. Então, eu vi que, geralmente eu falo bastante, né, da hipercifose, porque ela tem um leque tão grande de coisas que, nessa situação, pode afetar a saúde da pessoa, que você tratando, ou pensando em trabalhar a cifose com as posturas, com a respiração, com visualizações que pensa que a pessoa está num lugar aberto, descampado, mas que ela se sente segura, isso ajuda muito a trabalhar outras questões, de repente um diabetes, né? Uma questão de pressão arterial baixa ou alta, questões de cardiopatia, vai ajudando porque está tudo linkado, né, gente? Esse corpo aqui, o homem separou em pedaços, falou que esse dedo é o mínimo, que esse dedo é o anular, deu nome para as coisas, mas o corpo é um só. Na medida que eu desestruturo uma parte do meu corpo, na cadeia, todo o resto do corpo se desestrutura de alguma forma. E se eu consigo estruturar melhor este corpo, então o corpo se beneficia como um todo, físico, emocional, mental, energético, enfim. Mas alguém quer falar, questionar, pontuar, trazer alguma coisa que eu não tenha falado? Pode falar. Vai, gente, agora ou nunca. Vocês estão usando a caneleira? Vocês foram comer e tiraram? Precisa ficar com ela a aula toda. Eu acho que é bem importante para vocês terem essa noção do peso. Estou usando. Oi? Estou com quilo de alimento, por favor, Vocês estão na internet juntando os bolsters, né? Vocês estão procurando bolster e eu aqui falando com quem? Peraí, eu vi alguém falando comigo aqui. Pro, eu vi o Pro, sumiu. Pro, indica o lugar que você comprou seus bolsas. Então, foi o que eu falei, foi do João Luz, mas ele morreu. Ele não está mais aqui nessa terra, então não tem mais com ele. E aí eu não saberia nenhum lugar assim para te indicar, com preço bom, de boa qualidade, infelizmente não. Imagina comprar para todos os alunos. Pois é, então valorizem bem a escola que vocês estão, porque ela dá para vocês fazerem a prática, tem os bolsas, tem a faixa, tem bloco, tem um monte de coisa lá, tem cadeirinha, valoriza isso, gente. Não é brinquedo não, como diz lá na mulher, lá da novela, lá do clone. Opa, fechar aqui o bate-papo. Então, vamos seguir adiante. Deixa eu ver aqui que eu tinha, onde eu tinha parado nos slides. Vocês não me responderam se vocês continuam usando o peso. Espero que sim. Eu sim. Isso aí, mulher. Vamos lá. Ele voltou para esse slide. Eu não quero esse mais, eu quero este. Vamos ver se agora ele vai. Pronto. Então, que posturas vocês sugerem para alguém com hipercifose? A gente trabalhou algumas, né? Vocês falaram algumas e tal, eu fui mostrando. Então, vai aí um pedacinho de um texto. Cadê? Entrou. As posturas mais indicadas são aquelas em que proporcionam segurança e bem-estar, como, por exemplo, Matsyasana do Geranda Samhita, tá? Não vai pensando naquele Matsyasana que tem esse movimento, né? Que faz o topo da cabeça chegar no chão, tem essa abertura. Não é esse. O Matsyasana, vou mostrar, né? Porque senão fica, para quem não conhece, o bolso é pesado, hein, gente? Estou dizendo, é bem pesado. O Matsyasana que Geranda Samhita mostra, dá pra gente, é o seguinte, peraí que eu tenho que abrir espaço para mim. Ele faz isso aqui, ó. Vou tirar esse aqui, botar para cá, esse aqui botar para cá. Dá para me ver, né? Dá. Você deita, esse é o Matsyasana que um hipercifótico pode fazer. Deita a posição das pernas. Ou o pé no chão, ou a perna cruzada, ou as pernas esticadas. E aí, qual é a diferença para o outro, né?
Porque aqui, geralmente, se faz com a perna cruzada, tá? Mas aí você tem que avaliar se o teu aluno não tem artrose, algum comprometimento de quadril ou mesmo de joelhos. Então, a pessoa vai deitar nessa posição e aí o que ela faz com os braços? Ela deixa o braço aqui, né? No caso, o braço horizontalizado e o antebraço verticalizado. Eu vou mostrar aí pertinho da tela já, tá? Mas é só para vocês verem no chão como fica. Os dois braços nessa posição. O cotovelo fica mais ou menos na linha da axila. E aí ela fica nessa posição. Sem bolster, tá? Aqui é sem bolster. E aí ela fica aqui. Essa postura, ela naturalmente vai aumentar um pouco a curvatura lombar. E alivia um pouco a pressão desses discos, tá? A posição das pernas, como eu disse, cruzadas, pés no chão ou as pernas esticadas. É a variação das pernas. Vou mostrar aí pertinho para vocês como é a posição dos braços. Que ficou no chão, né? Que às vezes não dá ângulo. Você fica aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Você fica no chão, deitada, com o braço assim, no chão, tudo no chão, tá? Não tá levantado, não. Então, aqui você consegue perceber, quer ver? Deitem aí vocês, para vocês perceberem. Deita de novo, de costas no chão e de barriga para cima. Deita. É importante que vocês experimentem, né? E sintam em vocês como é que funciona. Deitou, coluna no chão. Aí vê qual é a melhor posição para as tuas pernas. Cruzadas, ou o pé no chão, ou as pernas esticadas. Isso. Aí faz isso aqui, ó. Deixa o braço e antebraço em 90 graus. Os dois apoiados no chão. A palma da mão para cima. E você pode, para dar uma ação melhor, vou chegar bem pertinho. Você está aqui, com o braço aqui. Você pensa nas unhas da tua mão e empurra ela para o chão. Isso vai ativar dedos, palma, toda essa região de punho, antebraço. Vocês fazendo isso vai sentir lá no meio das costas. Quando você empurra as unhas das mãos, né, no caso, para o chão. Vai perceber o ombro querendo se aproximar do chão. Tem todo um mecanismo de algo que é muito sutil. Você vai pensar, puxa, eu vou colocar a unha das minhas mãos, empurrar ela para o chão. Que diferença faz? Faça você para você perceber qual é a diferença. Aí relaxa, deixa o braço nessa posição que vocês estão e relaxa a compressão das unhas no chão. Percebe a diferença? Aí faz de novo, empurra as unhas da mão para o chão. De todos os dedos, tá? Do dedão e do dedinho, inclusive. Aí relaxa. E começa a perceber como isso influencia na linha de pescoço, na linha da torácica. É importante que vocês sintam isso que vocês estão fazendo, né, aqui na prática como teoria, mas é importante sentir e registrar no corpo. Pode ficar aí um pouquinho, eu vou só continuar a ler, pode ficar aí deitado um pouquinho para dar uma relaxada. Então, eu vou continuar a leitura só e aí você nem precisa me olhar. As posturas mais indicadas são aquelas em que proporcionam segurança e bem-estar, como, por exemplo, o Matsyasana, por Viranda Samhita, que foi essa que vocês fizeram. Shalabhasana, que é a do gafanhoto, que a gente já fez, vocês deitados de barriga no chão, braços abertos, e aí aciona bem os braços para os lados. É um Shalabhasana que a gente adapta, né, para essa condição. E Setu Bandhasana, que é aquela que vocês fizeram hoje com a Juju de manhã, na opção da cadeira. Costas no chão e o pé na cadeira e você eleva o quadril e desce. Dá para fazer essa opção sem o apoio da cadeira, porque particularmente eu percebo que a cadeira, e eu acho que vocês talvez percebam também, que a cadeira, Setu Bandhasana na cadeira, o pé na cadeira e elevando o quadril, é mais forte, é mais potente do que quando você faz no plano horizontal, tudo no chão, tá? Aí pode sair, já descansar. Pronto, pode sair, pode levantar. Chega de descanso. Isso. Aí eu vou continuar aqui na leitura desse slide. Pensa assim, ó. Shalabhasana, Setu Bandhasana. Além do Jiva Bandha. Quem sabe? Quem lembra o que é Jiva Bandha? Jiva Bandha. Shiva não, né? Jiva Bandha.
E se arrisca a consultar os universitários aí no caderno de vocês, olhar lá os bandas que vocês aprenderam. Ah, eu aprendi Mula Banda, Diana Banda, Jalandara Banda, mas esse Diva Banda aí sei quem é, não. Não lembro, Diva Banda. Ninguém lembra. Ai, ai, ai. Ó, Diva Banda, vou mostrar para vocês verem, tá? Tem que chegar bem pertinho. Deixa eu ver, cheguei. Ó, a língua. A língua faz uma curva e ela encosta lá no céu da boca, no palato, no céu da boca não, né? Ela no céu da boca ela vai escorregando até o palato mole. Isso é o Diva Banda. Tá? E aí, por que o Diva Banda entra? Porque ele... Nossa, agora eu tô muito perto. Por que o Diva Banda entra? Porque na hora que eu faço... Quer ver, ó? Vocês podem fazer o seguinte. Coloca a mãozinha linda de vocês assim, em volta do pescoço. Relaxa o ombro, tá? Põe assim a mão do lado, não põe na frente, põe do lado. E faz uma pressão suave no teu pescoço. Começa a fazer o movimento da língua, o Diva Banda. Leva ela lá pro fundo, tá? Como se você quisesse levar ela lá pra garganta. Os dedos estão atrás. Os dedos das tuas mãos estão mais para trás do pescoço. Pressiona esses dedos também atrás. Sente essa pressão também lá atrás. E aí faz a língua. E volta. Faz e volta. Faz umas vezes aí. Enrola a língua lá para trás, faz o Diva Banda. Sente lá atrás. Tem que apertar os dedinhos, esses três da mão, lá atrás do pescoço. E volta. Faz e volta para vocês perceberem. Isso, Neumann. Diva Banda, isso mesmo. Certinho. Aí, mantenha a mão no pescoço, do jeito que vocês estão, com a pressão dos dedos atrás. Faz Siddhasana, mas faz Siddhasana pensando só na língua, tá? Ó, inspirou. Inspirou. E aí vai, inspira e solta. Faz o movimento do olho se quiser também. Mas a ideia é pensar na importância da língua para essa liberação. Pode parar de fazer graça agora. Pode soltar os braços aí do pescoço. E eu quero que vocês sintam isso. Sintam não, vocês já devem ter sentido. Eu quero que vocês me digam. Deu para sentir? Quando eu faço a curvatura da língua, eu levo lá no céu da boca, no palato mole, faço o Diva Banda. E depois, quando eu faço Siddhasana, deu para perceber o movimento dessa região aqui de pescoço? Deu? Deu, gente? Sim? Sim. Pois é. Então, lembra que na cifose, eu tenho a hipercifose torácica, e ela compromete a cervical. Então, quando eu começo a trabalhar a língua, por isso que até aquele movimento da língua que a gente fez no início da aula, de ficar colocando a língua para fora sem som, isso ajuda também a liberar toda essa região de pescoço, início da região torácica, que são regiões que ficam muito comprometidas e comprimidas ao longo do dia. Seja porque fica muito no celular, seja porque fica muito com a cabeça para baixo, cozinhando, lendo, o que for, pressiona muito essas vértebras. Então, a língua, ela faz uma comunicação direta com essas primeiras vértebras, últimas vértebras cervicais e primeiras vértebras torácicas. Então, Diva Banda, Siddhasana são ótimos para esta liberação, tá? Alivia a tensão da garganta e pescoço. Aí vem outra continuidade aí do slide. A expansão torácica que ocorre em Ustrasana, e nós fizemos Ustrasana aqui, só que naquela condição de não ficar, né, abrir tanto exageradamente o peito, uma condição um pouco mais restrita. E Dhanurasana são excelentes para ampliação pulmonar, mas não indicadas para hipercifose, pois podem gerar um excesso de pressão nas vértebras cervicais. Vocês lembram da Dhanurasana? Se não lembrar, eu vou só dizer, tá? Não vou mostrar não, porque essa é fácil de lembrar. Barriga no chão, joelhos dobrados, braços lá para trás, e você tentar alcançar os seus pés e abrir o peito.
Dhanurasana. Pensa um cifódico fazendo um troço desse? Não dá, né? Mas vocês podem adaptar. Como? Deitou barriga no chão, braços do lado do corpo, palma da mão para baixo, testa também no chão. E a pessoa faz só flexão dos joelhos na intenção de levantar os joelhos do chão. Vou mostrar, porque aí eu acho que ficou meio difícil de entender, mas alguns talvez entendam, outros não, então na dúvida é melhor mostrar. Ó, Dhanurasana, pensando numa adaptação para as pessoas que têm dificuldade, seja pela questão da hipercifose, seja por algum comprometimento de coluna cervical, que também não vai funcionar ficar fazendo isso, quando tem comprometimento de cervical, retificação, hérnia, o que for, tá? Então, eu vou adaptar do seguinte jeito, ó. É que se eu botar a testa no chão, vocês não vão me escutar, mas pensa, a testa tá no chão, o peito tá tudo aqui no chão. Palma da mão tá para baixo. Eu vou dobrar os meus joelhos. Então, minha mão não precisa chegar lá no pé. Porque isso aqui, ó, seria Dhanurasana. O hipercifódico não vai dar condição de fazer um negócio desse. Então, eu faço aqui, na intenção de levantar as minhas pernas. E sustentar. Eu posso sustentar na permanência ou eu posso subir e voltar, subir e voltar. Aí aqui ajuda, se vocês perceberem que a idosa ou o idoso de vocês está com dificuldade, ajuda a colocar uma toalha, eu vou puxar aqui um negocinho meu, que vai ajudar nisso aqui, ó. O Dhanurasana é uma adaptação, tá? Eu ponho esse apoio que pode ser o bolster, mas o bolster pode ser muito alto. O ideal talvez seja uma manta, uma toalha de banho ou de praia dobrada. E aí você dá uma altura de mais ou menos uns 3 dedos em relação ao chão. E esse apoio vai ficar nas coxas, tá? Coxas no apoio. Tudo no chão, barriga, peito, tudo no chão, braço do lado do corpo com a mão para baixo. Testa no chão. Dobrei os joelhos. E aí isso aqui, como eu já tenho uma elevação aqui, já me ajuda a subir minhas pernas. E volto. E subo. E volto. E subo. E volto. Para melhorar ainda mais a condição para o cifódico, né, para o hipercifódico, ou para a pessoa com comprometimento na cervical, o que eu posso fazer? Ó, eu lanço mão de uma toalhinha, aí tem que ser uma toalha pequenininha. Eu dobro uma, 2 voltas, vai depender da condição de cada um, de cada cor. E eu vou colocar uma de cada lado no ombro. Ó, eu tô aqui e eu coloco bem na linha do meu ombro. E aí eu faço esse movimento. Para que serve a toalhinha no ombro? Já vou chegar aí, estou chegando. Já vou explicar. Por que em Dhanurasana eu faço esse apoio de uma toalhinha no ombro? Porque pensa, se eu estou com uma pessoa com dificuldade na cervical, alguma retificação, enfim, o que for, ou ela até apresenta uma hipercifose, mesmo que seja num grau menor, então eu estou lá, eu sou a pessoa que tem isso. Se eu estou no chão, o meu ombro ele está sempre deslocado para frente. Quando eu jogo o peso do corpo para frente, vem mais pressão desse ombro para baixo, para a direção do chão. Então, na hora que eu ponho um apoio aqui, eu evito que esse ombro vá mais ainda para baixo. Aí eu tenho que ter uma altura para isso, que vai depender da condição do teu aluno, da tua aluna. Pode ser o bloco? Pode, só não pode machucar a pessoa. Você tem que pensar sempre se está machucando a tua aluna, tá? O teu aluno. Não tem essa opção aí de Dhanurasana, tá? Então, o que eu li aqui? A expansão torácica, que ocorre em Ustrasana e Dhanurasana, são excelentes para amplitude pulmonar, mas não indicadas para hipercifose, pois podem gerar um excesso de pressão nas vértebras cervicais. No caso do Ustrasana,
tradicional, clássico, e do Dhanurasana clássico. Nessas adaptações, a gente sempre dá essa possibilidade da aluna, do aluno fazer a postura, tá bem? E aí tem um lembrete aí embaixo no slide, que está até com fundo mais escuro, que diz assim: ser prudente e estar atento é o que determina uma prática segura. Ser prudente e estar atento é o que determina uma prática segura. Mas olha, entendam que esse prudente não é medo, é prudência. Para que eu consiga essa prudência, eu preciso estar muito conectada, muito conectado com aquele aluno, aquela aluna. Se eu me desconecto, a prudência vem substituída pelo medo. Medo de o aluno se machucar, medo do aluno se quebrar, medo. E o medo vai gerando uma insegurança em mim, como profissional do yoga, e isso passa para o aluno, passa para a aluna. E aí esse aluno, essa aluna perde a confiança em você e perde a confiança nela mesma, executando as posturas. Executando, às vezes, até um pranayama que você queira dar. Ela começa a achar que você não sabe muito bem o que você está fazendo. Então, avalia bem essa questão da prudência. Ser prudente é estar atento é o que determina uma prática segura. Seguimos aí na hipercifose e seus comprometimentos. Acabei já a terceira garrafa de água. Eu tô muito, porque eu falo muito, né? Então, a hipercifose e seus comprometimentos. Aí vem um avisozinho. Já pensou como ficam os órgãos e a respiração? Pois é. Vocês já experimentaram isso, né? Na hora que vocês tentaram curvar as costas e fazer movimento de ombro, já viu que fica limitado tudo, respiração fica difícil. Por isso que a gente tem que pensar em adaptar algumas posturas para dar conforto para essas pessoas. O idoso, a idosa, ou qualquer outra pessoa que tenha essa dificuldade na coluna. E aí, se a gente pensar em outras condições da terceira idade, que condições mais a pessoa na terceira idade pode apresentar? Por exemplo, quem fala aí alguma coisa? Porque a cifose, ela é uma questão da coluna que pode comprometer órgãos e tudo mais, e vísceras e tal, mas a pessoa pode apresentar outra coisa. O que vocês imaginam que quem já tem contato com pessoas da terceira idade que pode apresentar relacionados a isso? Conta para mim. Labirintite, artrose, que mais? Joelhos, problemas nos joelhos. Problemas dos joelhos, comprometimentos de joelhos. Que mais? Ó, fibromialgia. Fibromialgia pode ser em qualquer idade, né? Pode estar relacionada a qualquer idade, mas mais especificamente para a terceira idade. Opa, cliquei aqui onde não era para clicar. Mais específico, assim, que costuma acontecer na terceira idade, a Vânia falou da lordose. Lordose é uma questão natural da coluna, tem que pensar na hiperlordose. E aí, a hiperlordose é uma questão que pode vir e surgir em qualquer faixa etária, qualquer idade. Agora, as artroses, que nem a Regina colocou. Regina, tu tem artrose? Regina, sério. Regina, Célia, tá aí? Sim, não, talvez. Ó, vou falar, já que ela, não sei se ela tá aí por aí. A questão da artrose. Tô aí, aqui. Beleza. Tu tem artrose, não? Não, eu não tenho. Mas das meninas que eu faço yoga junto com elas, várias têm. Há vários casos. Cadê as meninas da artrose? Bom, agora estão todas em quarentena, viu? Então, tá, não é daqui do grupo da Humana, entendi, tá. Então, a artrose é uma condição que é um desgaste muscular, que pode acontecer artrose no ombro, artrose no joelho, artrose no quadril, artrose no cotovelo, pode acontecer em qualquer articulação. Como que eu vou cuidar dessa artrose pensando no yoga? Como que eu vou oferecer uma prática de yoga segura para uma pessoa que tem uma artrose? Primeira coisa, eu preciso identificar aonde está aquela artrose. E aí, depois que eu identifico essa questão, qual é a localidade da artrose, eu preciso perceber o seguinte, por exemplo, eu
tenho artrose em várias partes do meu corpo. Eu sou idosa? Se alguém falar que vai tomar uma letra, vai tomar um X no caderninho. Não. Então, eu não tenho a idade de uma pessoa idosa, ou seja, eu não tenho 60 anos ou mais, mas eu tenho artrose há 10 anos. Eu tenho artrose difusa, artrose nos ombros, cotovelos, nos dedinhos da minha linda mão, artrose no quadril, a do quadril é a mais severa, e artrose no joelho esquerdo. Então, eu tenho artrose difusa. Eu vou fazer aula com vocês. Estou pensando, o que vocês vão me dar de aula? Hein? Vocês vão mandar embora? Eu falei, volta para casa que a gente não dá para atender você, não. O que vocês vão fazer com uma pessoa que chega nessa condição? E eu tenho a cifose congênita, né, de nascimento. E outras coisas, mas eu acho que por aí tá bom. É bom parar. Pensa. Coisas parecidas. Eu tenho artrose de quadril também. E eu acho que tem que evitar na artrose é o impacto, né? Você tem que preservar. Então, não só impacto. Pensa assim, se há um desgaste articular, vamos pensar. Então, eu tenho um osso aqui, um osso aqui. E entre os ossos tem o quê? Tem o gel, né? Eu falo sempre que é o gel. Mas tem Nossa, agora deu um branco total. Mas, é líquido sinovial, não é? Não, o líquido sinovial ele percorre as membranas. Não é. Agora deu um branco, mas vai voltar, vai aparecer o negócio que tem no meio dos ossos, tá? Então, eu tenho um osso. Se a Giane estivesse aqui, ela me dava esse help. Mas eu tenho um osso, tenho outro osso. Entre os ossos... Cartilagem? Não entendi. Cartilagem. Não é cartilagem. Não é cartilagem. É outra coisa. Eu vou lembrar. Mas assim, só para vocês visualizarem, eu tenho um osso, tenho outro osso. Entre os ossos, eu tenho um gel, que é o que favorece o movimento, evita justamente que o impacto... Quem foi que falou isso? A Célia, né? Evita que o impacto faça o osso bater com o osso. Só que quando eu tenho artrose, esse gel, ele diminui, às vezes quase zera. E aí eu tenho, osso com osso. Ó, que delícia! Pensou? Osso com osso? Que pitel? Então, o que eu tenho que pensar? Se eu tenho uma pessoa com artrose, dependendo do grau da artrose, se ela já perdeu toda essa questão desse gelzinho, que me fugiu o nome, eu tenho que pensar em posturas que ela não faça esse osso com osso. Então, óbvio, o yoga, ele já não é uma postura de impacto, né? É uma postura... Eu não estou pulando em lugar nenhum, não estou fazendo impacto. Mas, então, a gente já, de uma certa forma, o yoga, na questão de impacto, ele já não vai fazer impacto no teu corpo, né? A gente não vai ficar pulando corda, essas coisas. Mas eu tenho posturas que fazem com que o meu osso bata com osso. Quer ver? Deixa eu pensar. Próprio Vrikshasana. Eu tenho artrose nos dois lados do quadril. Quando eu faço Vrikshasana, o que eu penso no quadril? No osso da coxa com a minha estrutura de quadril. O que está acontecendo? Vou ficar em pé para vocês verem, para ter uma ideia visual. Deixa eu ver se dá para me ver. Vai cortar minha cabeça, não tem problema. O importante é vocês pensarem nessa região, quadril e osso da coxa. Na hora que eu vou montar, eu estou elevando. Na hora que eu fizer essa elevação, meu osso já está batendo no meu osso. Então, quanto que eu consigo de elevação? Eu consigo até aqui. Mas eu consigo sentir o osso bater no osso. Para fazer tanto a subida quanto a descida. Na descida eu sinto mais. O que eu tenho que avaliar nesse aluno que chega com uma artrose, qualquer ponto do corpo que seja, né? Qual é a amplitude do movimento que ela consegue fazer a postura sem esse ranger do osso? Então, para fazer a postura da árvore, por exemplo, eu consigo fazer ela bonita aqui em cima. Mas é viável? Para minha saúde? Não. Então, o que eu faço? Eu faço a minha árvore aqui embaixo.
lá embaixo mais, se for o caso. Porque assim eu não fico ali no osso com osso. Se eu tenho uma artrose no ombro, então eu tenho que pensar em todo esse conjunto de músculos que envolvem o meu ombro. Quando eu faço isso, a pessoa fala, nossa, eu estou escutando o barulho do meu osso. Vocês conseguiram ver, né? Eu estou, às vezes, aqui, eu não vejo se eu faço esse movimento de elevação lateral do meu braço. Meu ombro está, essa região do ombro, ela está fechando, está batendo, está chegando osso com osso. Se a pessoa te diz que tem uma artrose no ombro, e dependendo do grau da artrose, o limite dela vai ser aqui. Ela não vai conseguir fazer isso. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que adaptar as posturas. A mesma coisa se a gente pensar em alguma limitação de joelhos. Eu preciso pensar em adaptar posturas, em oferecer uma manta, um bolster, uma toalha, alguma coisa para dar uma condição para aquela pessoa executar a postura. Claro que isso não tem que vir toda hora, porque senão a pessoa fica meio dependente dos acessórios. Mas sempre, eu já vou responder outras questões, tá? Mas sempre eu tenho que pensar como que, na medida daquela condição de corpo, eu posso oferecer uma prática segura. Porque nem eu, nem vocês, ninguém quer que o teu aluno se estoure fazendo yoga, se machuque fazendo yoga. Principalmente um aluno já idoso, que já tem aí, talvez, alguns comprometimentos no corpo. Tá? Então, eu sempre tenho que pensar nisso. Oi? Mesmo assim, o limite continua sendo a dor? Então, a dor é tão subjetiva, né? A questão de dor é tão subjetivo. Então, cada um lida. Fala, meu anjo, fala. Então, justamente isso que me preocupa, porque às vezes a pessoa não está sentindo a dor, mas ela tem artrose, e a gente, às vezes, como é que a gente vai saber se está tão comprometida? Qual o limite da gente fazer essa Se você pede, se lá na anamnese tem essa questão, e é importante que você coloque, tipo, a condição de saúde da pessoa, se tem artrose, artrite, fibromialgia, né? Alguém falou da fibromialgia, mesmo sendo uma condição de várias idades, mas é importante estar colocando. Se a pessoa lista que tem, ela vai ter que te apresentar um laudo médico. E aí aí é a conversa. Fala, olha, tá, você me apresentou um laudo médico, você não tem dor. Geralmente a artrose dói, tá? Dificilmente a pessoa não vai doer. A não ser que o comprometimento dela de artrose, a artrose dela esteja num grau pequeno. Aí ela não vai sentir dor mesmo. Aí se ela estiver tomando colágeno e fazendo as coisas direitinho, ela preserva e não desgasta mais essa articulação. Mas você vai ter que conversar com essa pessoa e perceber, e conversar e olhar para ela quando você estiver dando a aula. Porque tem muito professor de yoga que dá aula de olho fechado, né? Às vezes dá aula inteira de olho fechado. Se vocês querem ser instrutores de yoga, vocês precisam abrir os olhos. Como que eu vou dar aula de olho fechado o tempo todo? Para idoso. Aí o idoso cai lá, morreu o outro infartou, o outro teve um negócio, eu tô lá. Quando eu abro o olho, morreu meus alunos todos. Já pensou? Estou falando isso, parece que é zoação. Mas é a real, gente. Tem muito professor de yoga que dá aula quase que toda de olho fechado. Ele faz a postura, leva o braço, e ele só tá lá, na curtição total, dando aula. Mas, ele tá dando aula para ele, então, né? O professor de yoga tem que abrir o olho, olhar para o seu aluno, olhar para a aluna, perceber qual é a resposta que essa pessoa está te dando através do olho, através, de repente, de uma careta que a pessoa faz. Às vezes ela aperta o dente. Ninguém faz careta de dor se não está com dor. Ou se não está com desconforto, que não está conseguindo se ajustar na postura. Eu só faço careta, só aperto o dente, só prendo o ar quando tem alguma coisa errada. Então, o professor que está dando aula de olho aberto, ele percebe isso, aí ele vai lá e chega junto. Dona fulana, seu fulano, essa postura eu vi que você está fazendo uma careta, está doendo, está incomodando, tá? Como que eu posso te ajudar? E às vezes, como eu posso te ajudar é fazer a pessoa sair da postura. Entende? Então, às vezes a dor, como ela é muito subjetiva, né, muito relativa, não dá para eu mensurar pela resposta que o aluno e a aluna me dá de tá doendo ou não tá doendo. Eu tenho que
checar a anamnese, checar a ficha médica, né, o laudo médico que essa pessoa teve, me trouxe, o atestado médico, e olhar para essa pessoa conforme ela está fazendo as posturas. Senão, Mas senão aí, eu por posso... exemplo, vamos pensar assim, a pessoa tem uma artrose leve, ela está fazendo lá acupuntura, está tirando a dor, está fazendo uma série de coisas e está tirando a dor, e aí ela montou lá uma postura, ela não está... Ela está bem na postura, tô vendo que ela está direitinho e ela não está sentindo incômodo, mas a gente sabe que está pegando aquela articulação justamente no lugar onde ela tem artrose. Se ela não está com dor, se está tudo bem, ela pode fazer? Essa é a minha dúvida. Ou ela não mexe com aquela articulação? Ela pode fazer, mas talvez, dependendo da postura, a amplitude da postura tenha que ser reduzida. Porque ela pode estar medicada, né, pela medicina natural ou pela medicina convencional, então ela está sem a dor, mas se ela tem um desgaste, ela tem um desgaste. Mesmo que ela esteja sem dor. Isso já está lá. Então, eu, como professora de yoga, o que eu faço? Eu posso cuidar desse aluno, dessa aluna, para evitar que esse desgaste aumente, pelo menos dentro ali da minha sala de prática. Não posso falar da pessoa fora dali, mas dentro da minha sala de prática, eu posso cuidar dessa pessoa para evitar esse desgaste maior. Então, eu diminuo a amplitude. É que nem eu estava citando. Se eu tenho uma artrose no ombro de uma aluna ou de um aluno, e a pessoa está sem dor porque justamente está se tratando, se eu conheço esse aluno, se eu conheço, eu sei um pouco do histórico, e eu sei que o máximo que a pessoa com dor faz é aqui, talvez sem dor eu consiga permitir que ela faça um pouco mais, mas não tanto quanto ela faria se não tivesse artrose. Então, eu tenho que pensar na amplitude do movimento. Se eu posso, que nem eu falei para vocês do Vrikshasana. Eu posso fazer um super power Vrikshasana, com o peito do pé até na minha virilha, se eu quiser. Quero, devo, posso. Essa é a questão que tem que ser levantada. O aluno pode fazer, mas ele deve fazer? E você está ali como instrutor daquela pessoa, você vai deixar a pessoa fazer? Mas tem aluno que é teimoso, quer fazer de qualquer jeito. Briga com o aluno. Põe o aluno no lugar. Fala, olha, é o seguinte, se você quiser fazer a postura desse jeito que você está fazendo, na condição que você tem hoje, infelizmente eu não vou poder continuar a fazer aula, te dar aula. Você tem hora, gente, que a gente, às vezes dói, né? Dói no coração, mas tem hora que a gente tem que dar uma posicionada no aluno. Porque senão o aluno monta em você e faz o que ele quer na aula. E aí, mas essa pessoa é tão legal, tão simpática, me traz docinho, me traz presente, vou deixar fazer do jeito que quer. Não funciona desse jeito. O professor tem que abrir o olho e olhar para os seus alunos. E eu sou a instrutora de yoga, eu sou a professora, eu estou ali no meu papel. Eu sou responsável pelo que acontece dentro da minha sala de prática. Ou se eu estou dando aula para uma pessoa, eu sou responsável por aquele momento. Tá? Então, às vezes é meio difícil mesmo, principalmente quando você pega aluno teimoso. Mas aí é um posicionamento do professor. Deixa eu ver aqui o que eu pulei. Labirintite, a gente tem que pensar em cuidar da rotação de cabeça, né? Tudo que vai cabeça para baixo, tudo que vai cabeça para o lado, a amplitude tem que ser reduzida. Então, às vezes, só um pouquinho, não tanto, da cabeça para trás, não tanto, só um pouquinho, só às vezes. E lembrar, na labirintite, uma questão que piora, agrava muito. Quem perguntou foi a Renata, né? Quem perguntou da labirintite. A questão da labirintite, o que importa muito, o que aumenta muito as crises, é o olho. É o olho. Então, eu posso pensar na pessoa fazer a rotação de cabeça, tipo Brahma Mudra, de olho fechado, mas o olho não está lá, tipo, passeando. O olho está focado num ponto. Eu posso pedir para a pessoa focar no centro da testa. Aí ela foca os olhos no centro da testa e devagar ela faz a rotação. Sem exagerar na amplitude. Ela não precisa ir lá no tantão. Ela vai um pouco, o olho fixo num ponto e volta. Desculpa te interromper. Sua câmera está congelada. A gente não está vendo os seus movimentos ou você. É porque eu estou no bate-papo. Porque eu estou vendo as perguntas do bate-papo. E aí eu falei um negócio que era para vocês verem e vocês não viram. Isso acontece nas melhores famílias. Obrigada por ter avisado. Aqui, ó, vou fazer de novo. É porque eu fui lá no bate-papo para poder ver o que tinha lá de pergunta e aí esqueci de voltar a câmera.
Então, assim, labirintite, eu tenho que pensar no olho. A pessoa, quando mexe muito o olho, agrava mais. A pessoa fecha o olho para fazer algumas posturas, concentra o olho em Ajna Chakra, e aí sim ela pode rodar a cabeça. Mas pequeno é o movimento, tá? É o que eu estava falando e acabou que eu falei e vocês não viram. Então, a pessoa tem bastante mobilidade aqui, mas se ela aponta a labirintite, se ela vem para a aula com a crise, você não vai fazer esse movimento grandão. Ela faz curtinho, volta, curtinho, volta, curtinho, volta, curtinho. Entende? A amplitude é diminuída. Ela não é que ela não pode fazer, ela pode fazer, mas você avalia a amplitude. Vou me congelar de novo, que eu vou olhar aqui as perguntas, tá? Que mais? Se eu ver, parará, hipertensão, diabetes. Hipertensão a gente tem que pensar na circulação. Diabetes a gente tem que pensar no pâncreas. Então, alguém tinha perguntado aqui das torções. Torção e diabetes se amam para toda sempre. Deixa eu ver, líquido sinovial. Líquido sinovial vem outras questões também, além da questão das posturas. Deixa eu ver. Quem é que falou que eu tenho na torácica? Fernanda, o que você tem na torácica? Eu. A artrose? Será? Peraí, que eu tenho que subir. Eu acho que é isso.